Neste momento, estamos recebendo nosso segundo convidado de hoje, nosso colega alemão. Vou adicioná-lo ao palco agora, Rainer Rupp, que está conosco diretamente da Alemanha. Muito brevemente, Rainer trabalhou para a OTAN nos anos 1970, de 1977 até o colapso do Bloco do Leste. Na verdade, até um pouco mais, sim, um pouco mais. Ele repassava informações de inteligência para a Alemanha Oriental. Portanto, era um espião ativo que mais tarde passou 7 anos na prisão por espionagem. Rainer, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Feliz por estar aqui. Olá. Olá. E o outro convidado aqui é Thomas Karat. Acabamos de discutir um dos artigos dele, e ele destacou que não apenas estamos sendo manipulados pela grande mídia com enormes ondas de propaganda pró-guerra, mas que a guerra cognitiva da OTAN também está em andamento agora, de certa forma preparando o terreno para a ideia de uma guerra com o Irã. Você concorda com isso? Sim, eu concordo plenamente com isso, mas não é nada novo no caso do Irã. Isso remonta ao quanto eu consigo me lembrar. Quero dizer, nós já vimos esse tipo de coisa, o que chamamos de acúmulo ameaçador de grupos de ataque de porta-aviões e assim por diante, com o objetivo de forçar negociações. Mas eles não querem mais negociações. Eles querem uma mudança de regime. Eu sempre comparo isso a apontar uma arma para a cabeça de alguém e dizer, eu só quero conversar com você. O mais interessante nisso é que a cada vez os civis, quero dizer, os políticos, nos Estados Unidos pressionam os militares a montar essas posições horríveis e ameaçadoras com 2 grupos de batalha de porta-aviões. E nas nações ao redor, eles concentram bombardeiros e aeronaves para aumentar sua capacidade de atacar o Irã. E isso foi em 2007. E em 2012, sob o governo Obama, tínhamos 3 grupos de ataque de porta-aviões confrontando o Irã, além de todas as aeronaves nas bases aéreas ao redor, e assim por diante. E a cada vez, os militares americanos diziam, não, já é o bastante, não queremos lutar. E eles não querem lutar por boas razões. Na verdade, em 2012, houve uma situação única, algo que nunca havia acontecido antes. Havia as 4, quero dizer. Nos Estados Unidos, vocês têm 4, qual é a palavra em inglês? Waffengattungen, quero dizer, ramos das Forças Armadas. O Exército, a Marinha. Você tem a Força Aérea, e como um ramo separado das Forças Armadas, os fuzileiros navais. Agora, cada uma dessas Forças Armadas tem um chefe do Estado-Maior. E desses 4 chefes do Estado-Maior, 3 chegaram a se manifestar publicamente e disseram, não queremos lutar contra o Irã, isso é perigoso demais. O único que era a favor, é claro, era o da Força Aérea. Está bem claro, os americanos têm aquele ditado, a Força Aérea não faz viúvas nem órfãos. Quero dizer, eles nunca tiveram tantas baixas na Força Aérea. Nunca algo comparável, por exemplo, à Marinha, aos fuzileiros ou ao Exército. Eles entram nas aeronaves, lançam algumas bombas e às 4 da tarde já estão de volta, tomando um gin tônica no salão dos oficiais. Então, essa é a atitude dos corajosos pilotos americanos. Em cada caso, não chegou a haver uma luta. Agora, o ponto que estou tentando destacar é o seguinte. Hoje a super, maravilhosa, incrível armada de Trump está navegando de forma ameaçadora em direção ao Irã. E ela está mais fraca do que nunca. Mais fraca do que em tempos anteriores. No momento em que o Irã está mais forte do que nunca. A única coisa perigosa em toda essa situação é que não se pode calcular, ou não se pode esperar, um comportamento racional de Trump, porque ele está se tornando cada vez mais irracional. O que sabemos sobre Trump, e eu acompanho desde o início, não apenas nesta reviravolta, é que ele não quer se envolver em uma guerra longa. O problema é que os iranianos disseram, se vocês nos atacarem de novo, vamos com tudo.
E pelo que eu sei, e também ouvi dizer, embora não possa confirmar, Mearsheimer disse recentemente que quando Netanyahu veio aos Estados Unidos outro dia, ele não veio para encorajar Trump a iniciar outra guerra contra o Irã, mas exatamente o contrário, porque os israelenses não estão prontos. Agora, ao me preparar para esta palestra, eu estava procurando em meu arquivo um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso, apenas para ilustrar o que quero dizer. Você sabe o que são os TADs, os Interceptores de Defesa de Área de Alta Altitude Terminal, que supostamente são super avançados, ainda melhores que o Patriot, já que o Patriot é um fracasso de qualquer forma. E isso vem do Serviço de Pesquisa do Congresso. É um documento do Congresso. Disse que os interceptores THAAD representaram quase metade de todos os interceptores dos Estados Unidos e de Israel, usados para proteger Israel contra mísseis balísticos iranianos de médio alcance. O estudo estimou que 92 interceptores THAAD foram utilizados durante o conflito, de um total de cerca de 632 interceptores disponíveis nos Estados Unidos, ou seja, aproximadamente 15%. Usados contra interceptores israelenses. Agora, o ponto mais interessante é o seguinte, e não vou me alongar muito, pode levar de 3 a 8 anos para reabastecer o estoque de interceptores THAAD. 3 a 8 anos. Cada interceptor está avaliado em 12,7 milhões de dólares. A aquisição total prevista para este ano, o pedido oficial de orçamento, é de 37 interceptores, totalizando 840 milhões de dólares. Isso é apenas o pedido, não significa que eles realmente entrarão em produção. Porque eles estão barrangs. Eles estão prontos. So it will last quite a while. So they are not ready. Eles não estão prontos. Eles não... uma breve pausa, porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com, o link está na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Eles não estão prontos. Mas então, Thomas, talvez você possa entrar aqui. Quero dizer, se você combinar isso com o Thomas fez o argumento. Sabe, o bombardeio constante da mídia é implacável e cria essa sensação de urgência. O que isso nos diz, Thomas? What does that tell us, Thomas? É uma boa pergunta. Concordo plenamente. Também ouvi Mearsheimer dizer que Netanyahu, na verdade, implorou a Trump para não atacar agora. Por outro lado, o acúmulo que estamos vendo aqui é enorme. Eles não podem sustentar isso por muito tempo. Então, se Trump está ciente do que Reiner acabou de dizer, isso pode indicar, digamos, uma diplomacia de poder, se é que podemos chamar assim, aumentando a pressão para alcançar um determinado objetivo. Não sei. Reiner, what are you making out of it? Reiner, o que você acha disso? Se eles não estão prontos, e está claro para você que não estão prontos, então qual é a estratégia? Quero dizer, é meio tolo aparecer com uma força menor do que a que usaram antes, quando também não atacaram. Eles estão com essa síndrome da Venezuela, achando que, tendo recursos suficientes, de alguma forma podem fazer valer seu ponto de vista e impor suas exigências. Coloque da seguinte forma. Apenas um homem não militar, ou alguém que tenha fumado algo nas Forças Armadas, o que suponho acontece ocasionalmente, poderia chegar a essa conclusão. Mas você fala sobre estratégia. Qual foi a estratégia na Venezuela? Veja, cerca de meio ano antes da operação especial russa na Ucrânia, houve um longo artigo, de muitas páginas, no New York Times, em que militares, políticos e o Pentágono se gabavam do que haviam alcançado nas últimas décadas. Eles afirmavam que agora haviam chegado ao ponto em que poderiam, em qualquer lugar do mundo, fazer o tipo de coisa que aconteceu na Venezuela. 60 mil homens armados, metade deles forças especiais, treinadas para tipos muito específicos de operações sob o comando do Pentágono, e a outra metade sob o comando da CIA.
Todos operariam juntos ou de forma independente, dependendo da missão. Poderiam ir a qualquer lugar do mundo e sair em até 24 horas para sequestrar alguém, eliminar alguém ou o que fosse necessário. Era isso que eles achavam que seria o futuro da guerra. Eles vinham se preparando para tudo isso desde o fim da Guerra Fria. E desde 2007, desde que Putin foi ridicularizado, motivo de riso, acho que foi em Munique, as pessoas diziam: ele vai se ajustar, pode ir para casa, não queremos conversar com você, você tem que fazer o que mandamos. As coisas mudaram depois disso. E você deve se lembrar, e eu me lembro muito bem, de como os projetos, por exemplo, na ciência militar russa, incluíam absolutamente tudo. Avanços científicos militares impressionantes que agora vemos sendo aplicados em campo. Só que naqueles tempos, quando esses avanços teóricos foram alcançados, eles ainda estavam muito distantes. Os russos ou os soviéticos não tinham os meios para miniaturizar essas coisas. Enquanto isso, os avanços digitais permitiram essa miniaturização e agora eles são implementados em guerra eletrônica, em todos os tipos de sistemas. Mísseis hipersônicos, drones, até mesmo um míssil subaquático, que, aliás, os iranianos também possuem. O nome de código da OTAN referia-se ao que eles chamavam de matador de porta-aviões, desenvolvido especialmente para esse propósito, que se desloca debaixo d'água dentro de uma espécie de bolha de plasma ou gás. Os únicos países que conseguiram fazer isso foram os soviéticos, agora os russos, e os iranianos. Por que os iranianos? Porque, quando o complexo militar industrial soviético entrou em colapso, muitos cientistas das repúblicas socialistas da Ásia Central preferiram ir para o Irã. Os iranianos não eram tolos. Eles disseram: vamos lá, você pode ter um bom trabalho aqui. Eles preferiam trabalhar no Irã a serem motoristas de táxi em Moscou, já que muitos desses profissionais altamente qualificados precisavam ganhar a vida de alguma forma. Assim, o Shigval também chegou ao Irã. Ele recebeu um nome de código diferente, foi ainda mais desenvolvido e viaja debaixo d'água a velocidades de cerca de 360 km por hora. Sua única desvantagem é que o alcance não é muito grande e ele faz um barulho terrível, mas pode ser lançado de um pequeno barco. Os iranianos praticaram ataques em enxame com esses barquinhos e, portanto, veja, os navios americanos estão realmente em perigo se chegarem muito perto. Você acha que os americanos estão tentando provocar os iranianos para que disparem o primeiro tiro? Sabe, o Thomas comentou que o porta-aviões, agora estacionado em frente ao Irã, é movido a energia nuclear. Então, atacá-lo poderia potencialmente causar uma catástrofe ecológica. Bem, isso sempre foi, quero dizer, o modus operandi dos americanos. Provocar alguém a tal ponto que o outro lado dispare o primeiro tiro. Quero dizer, o que aconteceu em Pearl Harbor? Sim, isso não veio do nada, como dizem os americanos. Não, os americanos tentaram estrangular os japoneses. Não estou defendendo os fascistas ou imperialistas japoneses da época. Eles fizeram coisas horríveis na China e na região. Mas os americanos tentaram sufocá-los, cortar o fornecimento de petróleo para o Japão e assim por diante. Então o que eles fizeram? Usaram sua marinha para bloquear o acesso do Japão aos suprimentos. E o que os japoneses fizeram? Acharam que poderiam eliminar a ameaça destruindo a frota do Pacífico no Havaí, o que não fizeram muito bem. Certo. Thomas, você quer entrar na conversa? Não, é a mesma velha grande ideia. Eles pressionam alguém tanto que no fim você reage. Então fomos atacados, fomos atacados. Sim, como Rainer disse, eu discutimos isso antes, e mesmo por dissentos sempre, e chamamos isso de torças.
Mas isso anda de mãos dadas com muita atenção da mídia no Ocidente, na verdade. E desculpe, Rainer, o Thomas estava dizendo que isso é um manual, certo? Já vimos tudo isso antes. Mas também anda de mãos dadas com muito sinal público. Eu estava em Vancouver há apenas uma semana para uma conferência e houve um protesto relativamente grande. Eu diria facilmente 5, 6 mil pessoas. Muitos iranianos e canadenses gritavam: Trump, Trump, comece agora, comece agora. A mudança de regime deve acontecer. Então, uma boa parte da população comprou a ideia de que a mudança de regime não é apenas algo desejável, mas uma questão humanitária. Também porque estamos sendo alimentados com essa ideia de, 30 mil manifestantes iranianos mortos no Irã. Quero dizer, é bem insano até onde essas pessoas vão. Você quis responda ou Rainer? Talvez o Rainer. Olha, se quando eles... Eu também tenho contatos no Irã e já fui entrevistado pela IRIB várias vezes. Agora, esses são oficiais, mas também tenho alguns contatos particulares por meio de amigos aqui que têm parentes lá. Eles não são apoiadores do regime dos mulás, mas são iranianos e patriotas iranianos. Eles ligaram para casa e tudo mais, e ouvi reações semelhantes de outras pessoas. Agora, tudo isso é anedótico, de certo modo. Mas o que mais recebemos do outro lado? Quero dizer, estava bem claro. Quem foi mesmo? Acho que foi o Pompeo que disse: estamos com vocês, e o Mossad está com vocês. Até os israelenses disseram: estamos ajudando vocês. Ajudando com quem? Com o MEC, provavelmente. With whom are they helping them? With the MEK, probably. Now, the MEK was not so long ago. Agora, o MEC estava, não faz muito tempo, bem, alguns anos ainda assim, na lista americana de organizações terroristas. Mas quando os americanos podem usar os terroristas, eles de repente se tornam combatentes da liberdade, moderados, como vimos acontecer na Síria. Na Síria, os terroristas da Al-Qaeda basicamente controlam o governo com apoio americano. Então, o que aconteceu no Irã não foi uma revolta popular. E a ideia de ter tropas em solo, no caso do MEC e de outros. Eu vi os vídeos, na verdade. Eles estão se escondendo atrás ou atirando do meio das multidões, atacando serviços de segurança. Foi o Maidan repetido no Irã. Exatamente. Então, é claro, civis seriam mortos, mas não quero dizer, foi ridículo. Havia uma competição para ver quem conseguia divulgar o maior número de vítimas. Por que não 300 mil? Sim, o próximo, só para agitar o povo. Não há prova disso. E nós sabemos que as botas no chão. Eles achavam que poderíamos então entrar, ao estilo da Venezuela, sequestrar Khamenei ou quem quer que fosse, tirá-lo de cena, e então o regime mudaria. E então essas botas no chão, o MEC e alguns agentes, etc., haveria caos e você veria isso acontecer. Os iranianos estão prontos para isso. Quero dizer, a massa da população não está pronta para isso. E mesmo que isso tivesse acontecido, qual seria o resultado dessa gloriosa superoperação em Caracas? Raid into Caracas. Yeah? Okay, they nabbed Maduro. They showed all the... Certo, eles pegaram Maduro, mostraram: olha aqui, nós conseguimos fazer isso. Mas o que saiu disso? O que na realidade saiu disso, na prática? E é justamente isso que, veja, não há substância, só aparência. E o problema é que o Trump tem, quer dizer, nem mesmo a população dos Estados Unidos sabe o que aconteceu na Venezuela. Do que se tratava tudo aquilo? Do que se tratava aquela história da Groenlândia? E o Trump teve 2 reveses, basicamente. 2 reveses. Ele precisa de algum sucesso. Pode ser que, mesmo que ele bombardeie de novo e declare vitória no Irã, bombardeie de novo e bombardeie mais uma vez todas as instalações nucleares que eles tinham absoluta certeza de já ter destruído da última vez. Mas os iranianos devem ser muito, muito bons, porque reconstruíram tudo nesse meio tempo. Então os americanos têm que destruí-los de novo, lançar algumas bombas, declarar vitória e ir embora. Só que os iranianos disseram: dessa vez, não vamos entrar nesse jogo. Eles fizeram isso uma vez, e acho que foi um erro terem concordado com o cessar-fogo tão rapidamente.
Do ponto de vista estratégico, deveriam ter continuado, pelo menos mais alguns dias, para mostrar ao mundo inteiro de que lado estão Israel e os americanos. Isso teria evitado a escalada atual, mas acho que agora eles não vão simplesmente absorver o ataque sem reagir. E sabe, Thomas, isso nos leva novamente à ideia de guerra cognitiva. Claro, toda a ofensiva midiática que vimos, e que você descreveu tão bem na primeira parte, é na verdade apenas parte do ataque, parte de tudo que os Estados Unidos utilizam para alcançar uma mudança de regime. É direcionada à população iraniana, ao governo iraniano, aos governos europeus e aos públicos europeus. É um ataque de guerra moderna total do tipo 2026 contra o outro lado, até agora, sem os mísseis voando. E isso E isso está se tornando cada vez mais sofisticado por causa das redes sociais, já que todos nós temos impressões digitais. Eles conhecem nossos perfis psicológicos melhor do que nós mesmos. Eles até sabem os ciclos pelos quais passamos, entende? Assim, podem direcionar com precisão cirúrgica. Podem direcionar você, Pascal, de forma diferente de Rainer, e me direcionam de forma diferente de vocês dois, senhores. E essa é a parte assustadora. Eles fazem isso com meios psicológicos muito sofisticados, certo? O principal objetivo da propaganda é garantir que ninguém perceba que se trata de propaganda, o que no Ocidente, como eu disse desde o início, eles conseguiram fazer. Porque no Ocidente não acreditamos que temos propaganda. Só os russos e os norte-coreanos, certo? Pois é. Não. É preciso que pessoas visto isso antes para conseguir conhecer. Rainer, por favor. Rainer, please. Mas há a propaganda, e depois há o mundo real. E o mundo real, a verdadeira realidade, acabará vencendo. E se chegar a um confronto, será um despertar difícil para nós também, porque também seremos afetados. Se o Estreito de Hormuz for fechado e deixarmos de comprar petróleo ou gás russos, é claro que será muito difícil para a Alemanha também. Enfim, você certamente conhece Sun Tzu, a arte da guerra, não a arte da negociação, mas a arte da guerra. Um dos princípios fundamentais de Sun Tzu é que se um senhor da guerra entra em um campo de batalha, é muito importante que ele conheça bem as fraquezas e as forças do oponente. Mas ainda mais importante é conhecer as próprias fraquezas e as próprias forças. Agora, nesse sentido, seja em relação à Ucrânia ou agora ao Irã, o Ocidente ou os Estados Unidos falharam em ambos os casos. Eles ainda vivem com a ideia de que ainda somos a superpotência, ainda temos o exército mais poderoso e brilhante do mundo, ainda podemos fazer o que quisermos. Sim, eles ainda podem fazer o que quiserem em seu próprio hemisfério, por razões puramente logísticas. Os russos e os chineses são muito relutantes em travar uma guerra do outro lado do globo contra um oponente tão poderoso. Os americanos são, de fato, muito poderosos, especialmente porque sua principal força, seu principal instrumento de projeção de poder, é a marinha, e essa ainda é incomparável. Somente se eles se aproximarem da China ou da Rússia. Acho que o ex-ministro da Defesa da Rússia, Shoigu, expressou isso muito bem em 2015, em um de seus discursos. 2015, I think, in the speech, we don't need work for aircraft. Nós não precisamos trabalhar em porta-aviões. Precisamos de matadores de porta-aviões. E isso, eles conseguiram com seus novos sistemas. Em uma guerra real, esses porta-aviões nem chegariam perto da fronteira russa. Acho que provavelmente nem conseguiriam atravessar o meio do Atlântico. O mesmo vale para a China. Você pode ver a confirmação disso se olhar a previsão orçamentária do Pentágono e sua lista de desejos para 5 anos. Não há novos porta-aviões. Em vez disso, há mais navios pequenos e provavelmente automatizados, drones maiores, drones navais, porque eles percebem o que vai acontecer com os grandes navios. Eles são alvos fáceis na era moderna. Se me permitem, muito brevemente, gostaria de voltar a algo que o Rainer acabou de dizer.
Sun Tzu e a arte da guerra. Agora o Rainer vive na Alemanha, certo? Os alemães têm uma palavra Putin versteher. Isso se conecta à guerra cognitiva, não é? A população alemã foi tão doutrinada que acredita que alguém que entende o Putin, um Putin versteher, é um idiota, um traidor ou algo do tipo. Mas a regra mais básica na guerra é que você precisa entender o seu oponente. Não, você até vê adesivos em carros ou coisas desse tipo. É simplesmente loucura. Bem, durante a Guerra Fria nós costumávamos tê-los. Nós os chamávamos, bem, o equivalente aos especialistas em Putin de hoje, de kremlinólogos. Tínhamos uma verdadeira armada deles. Ocupavam cátedras importantes em universidades. Nós os convidávamos junto com a OTAN para tentar compreender o pensamento, as mudanças estratégicas, o que havia mudado e assim por diante, desde a economia até a política e os desenvolvimentos militares. Precisávamos saber o que estava acontecendo, e o mesmo acontecia na Rússia. O mais importante é saber, não apenas saber, mas entender como as peças do mosaico se encaixam no quadro geral. O conhecimento por si só não basta. É preciso compreender. Vou parar por aqui. Sim, os mecanismos pelos quais as decisões estão sendo tomadas. Caso contrário, não é possível fazer previsões precisas. Mas parece que neste momento também estamos passando por um tipo de, ataque, uma ofensiva contra a nossa capacidade de compreender e fazer exatamente isso, certo? E por nós, quero dizer nós, o público em geral, as pessoas comuns. Estão nos dizendo, você não deve tentar entender os mecanismos por trás da tomada de decisões. Apenas deixe a IA tomar a decisão por você. Deixe a inteligência artificial decidir por você. Isso é muito mais inteligente do que a pessoa comum. Quero dizer, estamos passando por um momento realmente insano. E Rainer, gostaria que você ficasse só mais um pouco para fazermos mais um segmento. Mas Thomas, muito obrigado por nos dedicar 1 hora inteira do seu tempo. Para as pessoas que quiserem conhecer seu trabalho, elas devem conferir seu canal no YouTube. Posso só perguntar, Thomas, onde você mora? Onde você mora, Thomas? Where do you live, Thomas? In Dagmawarsib. De qual país é, Thomas? Bem, eu prefiro manter isso fora do ar, tá? Mas, Rainer, uma pergunta rápida. Eu ficaria muito interessado em te ter no meu próprio programa se você quiser, tá? Sim, claro. Ok, então vou deixar vocês... Sim, vou deixar vocês, senhores, agora. Só um último comentário, estou repetindo. Se alguém quiser esse guia prático de como analisar manchetes, como descrevi, entre em contato comigo pelo Substack. Muito fácil. Rainer, foi um prazer conversar com você e obrigado, Pascal, por me receber. Sempre um prazer. Muito obrigado, Thomas. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Thomas. See you next time. Thank you. Bye-bye.